Bom dia. Hoje eu vou falar sobre o que alguns fotógrafos chamam de um dos três pilares da fotografia, mas eu nem considero ISO sendo um dos pilares, porque não tem nada a ver. Esse vídeo eu vou explicar o que acontecia na época do analógico para trazer isso para o digital e facilitar o seu entendimento. Quando a gente saía para fotografar, a gente ia para uma loja e comprava filme. Porque essas câmeras analógicas, elas usavam filme, lógico, todo mundo sabe disso. E o que nós tínhamos na cabeça como preocupação antes de realizar o trabalho? Era quais seriam as condições de luz. E aí, em cima dessa informação, nós íamos nas lojas e comprávamos o filme mais adequado para aquela situação de luz. Intensidade de luz, escolha de filme. Estava diretamente relacionado. Se nós íamos por uma atividade que era noturna, ou que nós íamos usar flash, ou que era dentro de um ginásio de esporte, ou enfim, condições de luz adversas, nós precisávamos levar filmes que tinham uma sensibilidade à luz com mais poder de captura. Então, o que vinha na nomenclatura do filme que nos dava essa indicação? Era exatamente a denominação ASA ou ISO. Quanto maior fosse o número, maior seria o ISO. E quanto maior fosse o ISO, mais sensível aquele filme seria à luz. Então aqui eu tenho um filme de 400 TX. O número 400 já era o ISO para facilitar o nosso entendimento. Um outro filme, ó, ISO 400, tá? Portrait. Aqui eu já tenho um outro filme, ó, ISO 1600, tá vendo? ISO 1600. Já era um filme com uma sensibilidade à luz maior. Eu nunca vi desse aqui. Porque esse aqui são bobinas que eu peguei em laboratório de filmes já revelados. Esse sim é famoso. O Superia, Fujicolor Superia, ISO 100. Tá? Então, qual que era a diferença entre um filme de ISO 100 e um de ISO 400? É que o de ISO 400, ele era mais sensível à luz, então nos dava condições de capturar imagens mesmo em condições de luz mais deficientes. Então, não tinha muito mistério com relação a isso. Quanto maior o número ISO, mais aquele filme era sensível à luz, tá? Isso aí muito simples de entender. Nesse processo aqui do analógico, a gente colocava o filme aqui e puxava o filme aqui, né? Colocava, pá, fechava aqui e tal e pronto. Ia fotografar. Quando a gente fotografava, as imagens, elas ficavam já retidas aqui, né? A gente tinha que, no final do processo, rebobinava o filme para dentro da bobina, antes de tirar o filme da bobina, né? Não podia, antes de tirar o filme da câmera, não podia esquecer. E as nossas imagens estavam aqui. Nós tínhamos que, então, guardar isso com mau cuidado, para que isso não sofresse nenhum tipo de interferência. Então, por exemplo, tinha essas caixinhas aqui de plástico, a gente colocava aqui, fechava com o maior carinho e guardava isso, porque isso aqui é onde estavam os registros, então tinha que guardar, né? Isso aqui é o que ia para o laboratório ainda ia revelar. Quando passou para o digital, logicamente os filmes acabaram e a gente passou a ter aqui atrás da câmera um sensor no local onde ficavam o filme, e esse sensor ele captura a imagem, mas ele não armazena. Essa é uma das principais diferenças que eu queria deixar, né, bem entendido nessa aula. Ele não armazena essa imagem, então ele capta aqui. Então agora nós temos
dois elementos dentro da câmera, que antes a gente tinha só um, né? Que era a imagem era captada, recebida e registrada e ficava no filme. Agora, o que acontece no digital? A gente tem um sensor aqui atrás, ela capta a imagem, mas ela joga essa imagem para um cartão. Hoje a gente está trabalhando com um cartão nesse formato, que é menorzinho, mas tem algumas câmeras, eu ainda tenho câmera que usa ainda esse cartão um pouco maior, né? Tá vendo a diferença dos dois, né? E tem aquele mini cartão também do telefone que todo mundo conhece, mas geralmente ele não é usado nas câmeras profissionais. As câmeras profissionais estão usando mais um cartãozinho desse tamanho aqui. Então o que acontece? A imagem bate lá no sensor, o sensor joga para o cartão e as imagens ficam agora no cartão. Elas não ficam mais lá no sensor. E aí, então, aonde entra a diferença que aqui quando a gente tinha o filme mesmo ele sendo com ISO maior ou ISO menor, era no filme que estava essa diferença do ISO. Ah, eu quero um filme com ISO maior, quero um filme com ISO menor. Com relação ao cartão, que é o que armazena as imagens hoje, não tem essa diferença, né? O cartão hoje ele não regula, quer dizer, hoje não, ele nunca regulou o ISO. O cartão ele é só um local para você armazenar essas imagens. Então ele não interfere, ele não tem como você comprar um cartão com ISO maior, com ISO menor, um cartão mais sensível à luz. Isso não existe, tá? Então o que acontece? Esse parâmetro de regulagem de sensibilidade à luz recaiu para o sensor. Então hoje é o sensor da câmera que é o responsável por ter uma regulagem lá dentro que vai te dizer se você quer usar ISO 400 ou se você quer usar ISO 1600 ou se você quer usar ISO 200 ou se você quer usar, esse também é ISO 200, né? Ou o ISO 100. Esse filme aqui era muito famoso, Pro Image, era um filme a cores. Mas basicamente a gente tinha os melhores filmes, eram de ISO, se fosse cromo, slide, era ISO 64 ou ISO 100. Se fosse preto e branco, ISO 125 ou ISO 400, que era o Tri-X, né, da Kodak. Existia também já uma relação bem nítida entre um filme com ISO elevado e o efeito de granulação nas imagens. Então a foto ficava granulada, perdia nitidez, mas dava bons registros. Se você estivesse trabalhando no campo profissional da área de publicidade, você com certeza teria que usar filmes de sensibilidades mais reduzidas, como ISO 64, ISO 100. A gente tentava sempre trabalhar com filmes dessa sensibilidade, porque essas sensibilidades mais baixas, elas produziam menos granulação naquela época. A gente chamava de granular, o filme está muito granulado. Não, a foto de publicidade ela precisa ter nitidez, ela não pode ter granulação, ela não pode ser um efeito. A foto de jornalismo, ela pode ter o efeito de granulação na própria foto, que ela não interfere na qualidade da mensagem. A fotografia de publicidade, como ela é muito detalhista, se você vai fotografar uma joia, você precisa ver o detalhe ali da joia. Então, se você usar um filme com granulação, ele ia perder essa qualidade. Então, trabalhos relacionados à publicidade, a gente comprava filmes de ISOs mais baixos. Quais eram os ISOs mais baixos? ISO 100 ou ISO 64. Quando a gente passou para o digital, como eu falei anteriormente, o sensor, então, foi o responsável por essa limitação entre sensibilidade às luzes ou não. E aí que veio o grande desafio da tecnologia do digital. Porque as primeiras câmeras, elas tinham um poder de resolução muito baixo.
Eu peguei essa aqui, que foi uma das câmeras que eu tive, a Mavica. Eu peguei ela aqui especial porque ela foi uma fase transitória antes de passar para os cartões definitivamente. A Sony experimentou um outro sistema, que era gravar direto num CD. Olha que doido. Essa câmera aqui, eu fiz vários trabalhos com ela. Você põe um CD aqui, existia um CD que era regravável e tinha um CD que já gravava direto, você não conseguia mais apagar aqueles dados. Então essa câmera é uma câmera digital já, ela tem um sensor aqui atrás, então o sensor capta a imagem e já gravava no CD. Isso aqui, lógico, não durou muito tempo, mas eu paguei uma fortuna por essa câmera de 4 megapixels na época, porque a gente precisava estar atualizado. Esse patamar que na época do filme estava em 1600, agora já está acima de 100 mil nas digitais, então você imagina, né? Lá a gente falava, ISO 1600, hoje a gente está falando de ISO 100 mil, pô. Então quase que incapaz da gente imaginar o poder desses novos sensores que estão no mercado. Para finalizar, com relação aos cartões, o que você deve observar hoje em dia com relação aos cartões? Lógico que você vai comprar o cartão do formato que é da sua câmera. E aí o que você precisa, já que ele não regula, não interfere em termos de ISO, de qualidade de imagem, está lá no sensor, o cartão, por outro lado, ele precisa ter um poder alto de transmissão de imagens e de capacidade de armazenamento. Porque cada vez mais os sensores eles produzem arquivos cada vez maiores e aí você então tem que ter um cartão que possa armazenar esses arquivos cada vez maiores. Com maior velocidade, porque se você apertar o dedo ali várias vezes seguido, ele vai ter que estar jogando com aquela mesma velocidade as imagens para o cartão. Então, se você tem um cartão que às vezes ele tem muito espaço de armazenamento, mas às vezes ele não é veloz na transmissão de dados. Então, você precisa estar atento nesses dois quesitos quando for adquirir um cartão. A velocidade de transmissão dos dados e a capacidade total de armazenamento de imagens. E se você for principalmente mexer com vídeo, também. Não são baratos esses cartões top de linha. Tem cartões aí a mais de R$1.000 cada um, então a gente trabalha com os cartões de acordo com a sua necessidade. Bom, era isso que eu queria falar com relação ao ISO. Faltou mais um detalhe, o que quer dizer a sigla ISO, né? International Standards Organization. Então eram vários países com vários órgãos normativos desses países que se reuniram e falaram assim, a gente vai estabelecer para a fotografia essa nomenclatura que a gente vai chamar de ISO, e aí passou a ser um entendimento global, né? Então é isso que eu tinha para falar para você hoje. Esse vídeo ele faz parte de uma série, né? De uma playlist que eu estou preparando aqui com todo carinho para pessoas que nunca ouviram falar de fotografia, por isso que eu tenho falado de coisas tão básicas, assim, de uma maneira, usando uma linguagem bem compreensível, né? E continue no canal que você vai, a partir dos outros vídeos, entender vários processos da fotografia que eu uso no meu dia a dia. Agora eu tô chique, tô com 3 câmeras, né? Primeira vez que eu tô filmando com 3 câmeras, vamos ver.